a gente ouve a palavra socialismo, o que será que vem à cabeça? Para alguns, é quase uma promessa de um mundo mais justo. Para outros, soa como um alarme, um risco à liberdade. A verdade é que poucas ideias na história foram tão discutidas, tão distorcidas e, principalmente, tão reinventadas. Então, o que vamos fazer aqui é usar esses slides para tentar desembaralhar as muitas faces do socialismo, lá da sua origem até as transformações mais surpreendentes. Para entender o socialismo, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Essa ideia não surgiu do nada, sabe? Ela nasceu de uma decepção bem profunda. Depois da Revolução Francesa e da Revolução Industrial, todo mundo esperava um império da razão, um mundo mais lógico e justo. Mas, como disse o Friedrich Engels, na prática, esse império acabou sendo o império de uma nova classe que estava no poder. Imagina a cena, século XIX. A promessa de liberdade, igualdade e fraternidade parecia uma piada para a maioria das pessoas. A velha nobreza tinha caído, sim, mas o que veio no lugar não foi uma sociedade de iguais. O que surgiu foi uma nova elite, a dona das indústrias, a burguesia. E para a esmagadora maioria, a vida nas fábricas, nas cidades que não paravam de crescer, era só uma luta diária, um novo tipo de exploração. E foi aí que os primeiros socialistas apontaram o dedo para essa ferida. A sociedade estava dividida. De um lado, a burguesia, que era dona de tudo, das fábricas, das máquinas, do capital, e do outro, o proletariado, a classe trabalhadora, que só tinha uma coisa para vender, a sua própria força de trabalho em troca de um salário. Eram dois mundos, com interesses que, vamos combinar, não se misturavam. Mas olha que interessante, a coisa não ficou só na teoria, não. Antes mesmo das grandes teorias surgirem, já tinha gente botando a mão na massa. Um dos experimentos mais famosos foi o de um cara chamado Robert Owen. Ele pegou a fábrica dele, lá em New Lanark, na Escócia, e transformou numa comunidade modelo. Ele diminuiu a jornada de trabalho, criou creches, moradia digna. Ele mostrou na prática que ter uma indústria não precisava ser sinônimo de miséria. E é nesse cenário que entram dois nomes que, bom, todo mundo já ouviu falar: Karl Marx e Friedrich Engels. Eles olhavam para esses experimentos como o do Owen e achavam legal, mas meio que um sonho utópico. Eles queriam ir além. A proposta deles era transformar o socialismo numa ciência. Analisar a história para descobrir as leis que, segundo eles, fariam do socialismo não só um desejo, mas algo inevitável. E para a gente entender a proposta deles, tem um conceito que é absolutamente chave: os meios de produção. O que é isso? Pensa nas fábricas, nas máquinas, nas ferramentas, na terra. Basicamente tudo que a gente precisa para criar riqueza, tirando o trabalho das pessoas. No capitalismo, tudo isso tem um dono, é propriedade privada. A ideia central do socialismo é que tudo isso passe a ser propriedade de todo mundo, da sociedade. Então, para Marx e Engels, a raiz de toda a desigualdade era justamente essa, a propriedade privada dos meios de produção. A solução, portanto, parecia lógica para eles: transferir essa propriedade para as mãos da sociedade, porque aí o objetivo da produção não seria mais o lucro de alguns poucos, e sim o bem-estar de todo mundo. E com isso, se eliminaria a base da exploração de uma classe pela outra. Essa teoria marxista viu o capitalismo como um sistema cheio de contradições, que se desenrolava em etapas. Primeiro, a produção é meio caótica, cada um por si, o que leva a crises. Ao mesmo tempo, a produção vai se tornando cada vez mais social, ou seja, milhares de pessoas trabalhando juntas em fábricas gigantes. E aí vem a grande contradição: o trabalho é coletivo, mas o lucro é privado. Para eles, essa tensão uma hora ia estourar, e a única solução seria a sociedade tomar o controle de tudo e começar a planejar a economia de forma racional. Acontece que essa ideia de uma economia inteirinha planejada de cima para baixo encontrou um obstáculo teórico. E que obstáculo? O famoso problema do cálculo econômico. Essa crítica, levantada principalmente por economistas da escola austríaca, não questionava só se o socialismo seria bom ou ruim, mas se ele era sequer possível na prática. A pergunta era devastadoramente simples. Se o Estado é dono de tudo, não existe mais compra e venda de tratores, de cimento, de teares. Não tem mercado para essas coisas. Sem mercado, não tem preço. E aí vem a questão: sem preços, como é que o planejador central sabe se é melhor usar aço ou concreto para construir uma ponte? Como ele decide o que é mais urgente ou mais eficiente sem ter a menor ideia do que é raro e do que é abundante? A crítica é que, numa economia de mercado, os preços são muito mais que números numa etiqueta. Eles funcionam como um sistema de informação gigantesco, quase um cérebro coletivo que comunica o tempo todo o que as pessoas querem e o que está em falta.
Ao apagar os preços dos meios de produção, uma economia planejada estaria, nas palavras dos críticos, voando às cegas. E quem defende o mercado costuma usar dados como os desse gráfico para reforçar o argumento. O que ele mostra é uma correlação bem forte. Quanto maior a liberdade econômica de um país, melhor tende a ser o seu ambiente para fazer negócios. Para os defensores do livre mercado, isso é uma evidência clara de que a descentralização e os sinais de preço são um motor muito mais eficaz para a prosperidade. Diante desses desafios todos, tanto teóricos quanto práticos, o socialismo não desapareceu. Longe disso. Ele se transformou. A ideia original se quebrou em 1000 pedaços, dando origem a um leque de correntes tão diferentes entre si que hoje a palavra socialismo pode significar coisas quase opostas, dependendo de quem fala. Bom, a vertente que todo mundo conhece, a que marcou o século XX, foi o socialismo de Estado. O grande exemplo, claro, foi a União Soviética. Nesse modelo, o Estado vira o dono de tudo, de todas as fábricas e fazendas, e um comitê de planejamento central tenta dirigir a economia inteira, decidindo o que vai ser produzido, como e para quem. Agora, vamos para o extremo oposto do espectro. Uma visão radicalmente diferente, o socialismo libertário, que muita gente conhece como anarquismo. Para os anarquistas, o problema não era só a propriedade privada. O problema era qualquer forma de poder concentrado, e isso incluía o próprio Estado. A frase de um dos grandes pensadores anarquistas, Mikhail Bakunin, resume perfeitamente essa ideia. O socialismo sem liberdade é escravidão e brutalidade. Para eles, não adiantava nada tirar o poder dos capitalistas e entregar na mão do Estado. Isso seria só trocar um chefe por outro. A meta era acabar com o poder centralizado de uma vez por todas. E o que eles propunham no lugar? Uma sociedade baseada na autogestão e no federalismo. Ou seja, em vez de um governo central, as decisões seriam tomadas ali, na base, pelos próprios trabalhadores em suas fábricas, pelos moradores em seus bairros. E essas comunidades autônomas poderiam se unir, se quisessem, em federações. Tudo de baixo para cima, sem ninguém mandando. Aí surgiu uma terceira via, que tenta misturar um pouco de tudo, o chamado socialismo de mercado. O exemplo mais gritante hoje é a China. Nesse modelo híbrido, o Estado continua controlando os setores mais importantes da economia, mas, ao mesmo tempo, ele usa ferramentas do mercado, como competição e até empresa privada, para fazer a economia crescer. É uma tentativa de combinar o planejamento com o dinamismo capitalista. E, por fim, a gente chega na social-democracia, que é talvez a forma mais comum de socialismo que se vê no mundo ocidental hoje. Essa corrente, com o tempo, meio que desistiu da ideia de uma revolução. O foco passou a ser reformar o capitalismo por dentro. A ideia é usar a democracia para domesticar o mercado, criando um estado de bem-estar social forte que garanta saúde, educação e segurança para todo mundo. Então, depois dessa viagem toda, fica bem claro, né? Socialismo não é uma coisa só. Debaixo desse mesmo nome, a gente encontra projetos que vão desde o controle total do Estado até a completa abolição dele. Passando por todos os tipos de modelos híbridos e reformas, é uma palavra que virou um guarda-chuva para um universo de ideias. A história do socialismo é a história de uma ideia que não para de mudar, que se adapta às críticas, aos fracassos, aos novos tempos. A questão, então, não é só o que o socialismo foi, mas o que ele ainda pode vir a ser. Uma ideia que nasceu lá no século XIX como uma resposta à desigualdade e que continua se reinventando, deixando a pergunta no ar: qual será o próximo capítulo dessa história?